Nós cantamos a bola aqui, né? Nós cantamos a bola aqui na sexta-feira dizendo que essa seria a maior vergonha que o governo federal iria passar com relação ao desfile de 7 de setembro. E na imagem que a gente estava mostrando agora há pouco, você viu ali sentado, com a cara fechada, o governador de Brasília, Ibanez Rocha, enquanto o ministro Alexandre de Moraes, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, estavam de pé ao lado do presidente Lula, cumprimentando, e todos se levantaram. O governador do Distrito Federal ficou ali com a cara amarrada, fechada e sentado. Com toda razão, né? Com toda razão, né? Ele foi culpado de uma coisa que não cometeu, ou seja, uma inocência. Ele foi afastado, ficou 2 meses fora, por causa de toda essa situação que a gente viu aí do dia 8 de janeiro, sendo que ele agiu corretamente. É uma situação bem complicada, porque depois disso aí, né, antes de começar a manifestação na Paulista, o presidente deu um churrasco para esses ministros do Supremo que estavam ali. Você não acha que isso é extremamente inconveniente numa situação em que o país está vivendo? O presidente do Executivo se reunindo, dando num encontro, num evento privado, dando um churrasco para o presidente do Judiciário com um ministro considerado o mais polêmico do Judiciário num momento como esse. Ou seja, parece que está faltando alguém mesmo, como a gente disse no início do programa, para gerenciar a crise que está acontecendo no momento entre essas autoridades que estão comandando o país. Você também não acha que está faltando aí um gerenciamento de crise melhor, Gerson? Não tenha dúvida. E esse gerenciamento de crise passa primeiro pelo exemplo que você deu do governador do Distrito Federal. No Brasil inteiro houve esse dilema, ou seja, nós temos uma data magna, nós temos as cerimônias previstas, protocolares, e havia ali chefes militares fardados ali no palanque que estavam ali protocolarmente obrigados pela função que desempenham, porque a data que tem que ser celebrada com honras militares, essa data independe de quem esteja no governo. Então, é muito difícil você separar essas coisas. No entanto, quando você fala de uma celebração cívica, em Brasília nós vimos a independência sendo celebrada em uma democracia, entre aspas, sem o povo. Mas, ao mesmo tempo, lá em São Paulo, nós tínhamos o povo reclamando que não está sendo ouvido. É como se fosse o povo sem democracia. E quando você faz essa chamada do governador do Distrito Federal, a gente viu que esse dilema se espraiou no Brasil inteiro, porque houve cerimônias em todos os estados, em várias cidades, mas todos estavam com a atenção voltada para essas imagens que você está mostrando, para as imagens de São Paulo, porque lá estava o foco da atenção da maioria da população brasileira. Então, não ter comparecido em Brasília também foi uma mensagem de protesto. Quem estava em Brasília lembra que o desembargador Sebastião, por exemplo, ele disse que se você quisesse homenagear a pátria no 7 de setembro em Brasília, como é que você deveria fazer? Não comparecer à cerimônia. Essa seria a sua mensagem. E parece que o povo de Brasília ouviu. Agora, o churrasco que você se refere, ele, mais do que um deboche, eu creio que ele começa a passar uma imagem de um gerenciamento de crise que você está falando, que será feito à revelia do povo. E gerenciamento de crise feito à revelia do povo só tem 2 caminhos. O caminho do autoritarismo, ou seja, da ditadura pela força, ou da ditadura imposta pelo Poder Judiciário em parceria com o Executivo, que é o que nós temos visto até agora. Qual é o problema disso, Paulo? É que esse sistema é insustentável no médio e longo prazo, porque nós temos um processo político em andamento. Teremos eleições municipais esse ano, teremos eleições para o Senado e até mesmo para governadores, deputados estaduais daqui a 2 anos e até para presidente da República. E esse movimento político, se não for fraudado, e quando eu falo fraudado, eu não me refiro somente à questão da disputa em relação à questão das urnas. Eu falo fraudado mesmo como ele foi em 2022, com a atuação do Poder Judiciário, em especial do próprio ministro que você cita, que é o centro da polêmica. Então, se esse assunto não for resolvido, Paulo, nós continuaremos em crise institucional. E esta semana nós saberemos, sim, se o Poder Legislativo ele entra numa paralisação, ou seja, numa obstrução,
ou se ele será realmente integrado a esse gerenciamento de crise. Como você disse, até agora, o povo, ou seja, os representantes do povo, não entraram nesse gerenciamento de crise. Eles estão se omitindo, e estão se omitindo propositalmente. Então, veremos até que ponto a inconsequência avançará ali no Congresso Nacional. Eu espero que esse documento que o presidente do Senado vai receber, o senador Rodrigo Pacheco, hoje, seja protocolado e seja dado andamento. Mesmo que no Senado Federal não se consiga uma maioria para o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, é passada uma mensagem para a população de conexão entre os seus desejos e os seus senadores, que terão que responder aos seus eleitores. E é isso que está faltando, Paulo. Como você bem disse, estão gerenciando a crise sem colocar a vontade popular nessa equação.